E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Música Pavê, o espaço em que o musicapavê.com ganha o formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros e eu fundei o Música Pavê no dia 11 de novembro de 2010, o que faz com que esse episódio saia praticamente no aniversário de 11 anos do Música Pavê e também na data em que o próprio podcast celebra seu primeiro ano no ar. Então, como não poderia deixar de ser, eu quero já começar agradecendo a todo mundo que apoiou essa ideia desde o começo. Tanto o site desde 2010, quanto agora esse um ano fazendo um podcast meio maluco, meio ambicioso, mas sempre muito divertido e muito enriquecedor para todo mundo envolvido. Eu falo isso em nome de toda a equipe. E por falar na equipe, o nosso presente de aniversário nesse ano é nada mais, nada menos do que vários colaboradores novos que entraram aí nessas últimas semanas e você vai conhecer alguns deles hoje, ao longo desse episódio, em diferentes blocos. E bom, combinando então com a celebração de aniversário do Música Pavê, a gente quis falar sobre como a música nos faz sentir, mas principalmente no bem que a música faz. Vamos falar sobre músicas que trazem aquilo que é positivo, aquilo que nos dá ânimo, que encoraja, ou mesmo que nos diverte bastante, né? Para começar então, vem aqui um bloco muito divertido que faz tempo que não aparece aqui no podcast, que é um papo por mensagens de WhatsApp que meu amigo William Nunes troca com pessoas muito incríveis. No caso de hoje, Curumim, um compositor e produtor que a gente é muito fã, que a gente acompanha já há muito tempo, que marcou muitos desses 11 anos de Música Pavê, né? Ele acabou de lançar Púrpuras, uma faixa que tem a participação da rapper Nelê, e o clipe você encontra lá no Música Pavê. E olha só, deixa eu dar a dica que lá no site, na página deste episódio, na seção podcast, tudo que a gente disser aqui, seja clipe, seja disco, seja uma faixa, vai estar lá para você ouvir. Mas escuta aí agora o papo que o William bateu com o Curumim. Salve pessoal do Música Pavê! Hoje eu estou aqui com o Curumim para a gente trocar mensagens de WhatsApp. E Curumim, hoje a gente está falando sobre música e bem-estar. E a gente sabe que essa é uma relação já até comprovada aí cientificamente em vários estudos, mas que nesse momento de pandemia que a gente está passando aí quase esses 2 anos, essa relação fica ainda mais próxima, né? E eu queria saber de você, queria começar por aí mesmo, com a sua percepção, qual que é a relação da música com o seu bem-estar? Salve William, salve aí ouvintes do Pavê. Olha, pra mim a relação é quase de sobrevivência mesmo, né? Em vários sentidos. É interessante porque antes da pandemia, né? Eu estava fazendo aula de canto com uma professora indiana e ela me falou isso, né? Falou que olha, na Índia a perspectiva, né, da música é muito diferente da gente, né, daqui do Ocidente. E ela falou isso, ela falou música é pra cura, é pra bem-estar, é pra você se sentir bem, é pra você entrar em contato mais profundo com você mesmo e com o universo. Foi uma chave pra mim, assim, porque eu comecei a ver um pouco misturar tudo, né? Misturar essa coisa do sistema, do mercado, da música com o mercado, e como a gente foi levando a música para o lado do entretenimento, e, e a gente perdeu um pouco dessa dimensão da música como uma forma de se reconectar com o mundo, com o universo. Desde então eu tô nessa busca. Interessante essa sua pergunta, assim. Tenho escutado muita música, eles chamam, né, a gente chama de música folclórica, mas eu diria que são as primeiras músicas, assim, né, de cada cultura, assim, são músicas tradicionais, né, e eu tenho tentado escutar essas músicas da Índia, mas também ali do Oriente, da China, Japão, Paquistão, daí vindo também para o Oriente Médio. Eu estou buscando sair um pouco dessa linha de música mais americana, londrina, brasileira, né? E tentando entender um pouco também essas outras coisas. E me vem muito isso, uma sensação de música e bem-estar, esse poder que a música tem e que a gente
Eu acredito que a gente vem perdendo um pouco mesmo, né, com a coisa toda do mercado, do entretenimento. E pra mim meu barco no mundo, assim, sabe? É por onde eu navego, por onde eu entendo as outras pessoas. Então é uma coisa muito importante pra mim. Cara, que demais essa sua resposta, porque abre muitas perspectivas e possibilidades de conversas que a gente podia ficar aqui o dia inteiro, né? Tanto essa questão de mercado que você diz, que é presente no dia a dia dos artistas aqui do Brasil, não só do Brasil, né? Quanto essa questão dessa sua relação e aproximação com a música de países do Oriente, né? E você falou muito na perspectiva como ouvinte, mas eu queria também saber qual a perspectiva enquanto compositor e músico e artista, como que essa relação de bem-estar, tanto o seu bem-estar impacta afeta na hora da sua composição, quanto se essa também é uma, digamos assim, uma sensação que você busca até para passar para os seus ouvintes. Olha, com certeza, viu, William? A criação, né, a composição e a execução também são momentos de muita conexão, né? Quando você cria uma obra, uma música, você sente é inscritível assim, mas é dá uma coisa dentro assim, uma que vem, tem muito a ver com isso, assim, com essa força de viver, com essa alegria de estar vivo, com essa razão de vir ao mundo, sabe? Vem essas maluquices assim. E é muito curioso, eu tô aqui, por exemplo, eu tô aqui agora no Rio de Janeiro e eu tô gravando um disco junto com o Antônio Carlos Jocafe. Eles são músicos e compositores desde os anos 60. Então, é bom, né, lembrar aqui que dos anos 60, né? Então eles fizeram muito sucesso em 70, 80, 90 eles já quase não faziam mais nada. Mas nessa época o mundo era completamente diferente, era quase outro, né? Então, aqui trocando com eles mais intimamente e tal, eu começo a entender que eles viveram a vida toda criando. Acordava de manhã, tomava café e ia fazer música. Ou ia tocar um pouco, ia cantar, né? Hoje o músico ele é muito mais permeado, envolvido com um monte de burocracias, né? E de dia a dia, enfim, a visão do artista hoje em dia é muito diferente, né? Ele tem que gerenciar um pouco as coisas dele, né? Um pouco ou tudo, né? Depende do artista. Eles não, eles faziam só música. E é muito interessante. É muito interessante estar do lado deles e perceber isso. E perceber a profundidade das músicas que eles fazem, que hoje em dia é difícil de ver. É uma pira que eu tô, assim. Porque a sociedade bancar artistas que só fazem música, isso tem um retorno enorme, né? Mas também é engraçado, assim como o artista também ele fica quase que só dentro desse universo, né? Ele só vive realmente da música. Só aquilo que é. O bichinho não precisa nem quase nem comer. Mas enfim, o que eu tô te falando é que criar, fazer música, compor, é uma das coisas que eu entendo, assim, já como a minha razão de estar nesse mundo, assim, sabe? Existe essa pergunta profunda, né, que as pessoas fazem, qual a minha razão de estar no mundo, né? Por que que eu vim pra cá? Eu já sei que a música, e toda vez que eu crio, eu sinto isso muito forte, assim, sabe? Olha, saber responder essa pergunta, né? A razão de estar no mundo é um passo à frente, né? Em direção à luz, assim, digamos. Cara, muito legal. E eu acho que uma outra parte, assim, dessa parte de criação que você diz, e dessa convivência que você está tendo aí no Rio de Janeiro enquanto você grava esse disco, também eu acho que se reflete muito nesse momento que a gente vai começar a viver agora, que é o do reencontro, né? Do reencontro de músicos, de artistas no palco, de reencontro de artistas com a plateia. Eu estou ansiosíssimo para voltar
a ver shows. Eu queria saber como que você está se sentindo, assim, não sei se você já fez alguma apresentação ao vivo, se com o público, né? Se sim, conta pra gente, né? A gente sabe que tem as lives aí que estão acontecendo há muito tempo, mas como que tá essa expectativa para retornar ao palco com o público na sua frente? William, eu não quero também parecer aqui presunçoso, né? Essa pergunta, ela é, né, razão de estar no mundo, né? Ela é profunda e ainda com certeza eu vou descobrir outras camadas. Mas a música, ela tá, eu tô muito ligado a ela nesse sentido. Mas vamos lá, a sua pergunta aqui. Cara, eu tô que nem todo mundo, né? Com um misto de medo, com um misto de ansioso, né? Muita vontade por fazer isso. Às vezes eu já penso, já fico com vontade de chorar já. Eu falei, acho que eu vou chorar quando começar, assim, sei lá. Não, é difícil prever o que vai acontecer, assim, né? Essa retomada. Eu não fiz ainda nenhum show presencial desde então. E tô aí também ansioso, com medo, mas também ansioso. E acho que a gente tem que ir isso aí, tem que ir um pouquinho devagar, mas agora tem que começar também a desbravar um pouquinho. Enfim, agora acho que é uma boa hora, né, pra gente encarar um pouquinho mais, um passo adiante, né, essa doença e essa situação toda. E é isso, acho que vai ser uma emoção como da primeira vez, assim, sabe? Sei bem como é, porque eu acho que é um sentimento geral mesmo, né? De esse medo misturado com ansiedade, com uma certa animação pela vacina, né? Mas pouco a pouco a gente vai se reencontrando e vai ser massa poder te ver ao vivo também. E Curumim, para terminar, eu queria falar sobre Púrpuras, seu último single e o videoclipe que saiu na semana passada, né? A gente tem uma resenha dele lá no site do Música Pra Ver. E Púrpuras me trouxe muito essa sensação de bem-estar, né? Fala um pouco sobre essa coisa de memória, e ela me remeteu muito a tudo isso que a gente está falando aqui nesse bate-papo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a faixa e sobre esse vídeo. Sim, o Púrpuras, ele é uma música feita a muitas mãos, né? Eu tive a ideia ali da introdução e tive a ideia do refrão e não conseguia muito sair daquilo, não sabia muito para onde ir, mas isso é ótimo para aí que é a hora boa de chamar um parceiro, porque quando você já tem um caminho aberto, né? Você já tem um começo ali de caminhada. E aí você chama outra pessoa, é bom porque, né, criar do zero é mais difícil. Então, quando você já tem uma direção assim, e aí eu chamei o Vitor Hugo, que é um parceiro aí também de outras músicas, eu produzi o disco dele, e aí ele fez mais uma parte da letra, e num dia, num rendezvous, ali na casa da Tulipa, junto com Tulipa, Ana Elis, o Vitor, eu mostrei a música e falei assim, olha, tá faltando um pedaço da letra, vamos fazer aqui junto agora? E aí a gente fez o último pedaço da letra ali, que é a parte C. E ainda tem também, claro, a participação incrível da Nelê. A Nelê é uma artista do Rio de Janeiro, de Campos, de Goytacazes. É uma artista que eu venho acompanhando há muito tempo e venho há muito tempo querendo fazer coisa com ela a gente chegou a fazer aqui um show meio juntos aqui no Rio de Janeiro, mas a gente nunca tinha gravado, então foi aí também falei, cara, essa daqui é a Nelê, assim, bateu aquela, né, faltava alguma coisinha ali na música, eu falei, putz, agora vai encaixar direitinho. O clipe ficou lindo também, feito pela Anne Oliveira, um trabalho maravilhoso, uma equipe incrível. E convido todos vocês aí para esse bem-estar aí, para se sentir bem com a gente, né? Que bom que você sentiu isso. Como eu te disse, eu quero cada vez mais pensar a música desse jeito e menos do jeito mercadológico. Oi, gente, aqui é a Carol mais uma vez para trazer uma reflexão sobre o tema
do episódio. E o tema do episódio de hoje é músicas que fazem bem. E eu comecei a refletir muito sobre como músicas podem ser terapêuticas. Músicas podem ajudar uma pessoa tanto psicologicamente como até sintomas somáticos, né, físicos. Tem vários estudos sobre isso. E aí eu comecei a levar para uma reflexão bem além, assim, e trouxe de volta para o centro, né? E queria fazer uma reflexão sobre isso, sobre músicas que nos deixam felizes, nos deixam mais alegres ou leves no dia. E eu tô aqui com pessoas novas no Música Pavê, que é a Thaís, a Rafaela e o Vitor, e a Isa. E eu queria fazer uma pergunta para eles. Como que é a relação de vocês exatamente com essa reflexão? Que músicas te deixam felizes? Eu tenho algumas músicas que me deixam extremamente, que mudam completamente minha visão do dia até. Eu acordo de uma forma e ao longo do dia, se eu ouvir determinada música ou determinado álbum, eu melhoro. Por exemplo, o Adeus Sim. Aurora, do Supercombo, é um álbum que me levanta, assim, me põe para cima. O Contínuo, do Dremer também. E música tem muito essa função mesmo na minha vida, desde sempre. E às vezes eu acordo muito mal e de repente alguma coisa me faz melhorar. E essa coisa sempre é música. A música pode virar o dia de um dia chato para um dia bem melhor, né? Você vai naquele álbum conforto ali, aquele álbum que você sabe que vai te deixar para cima, né? A gente sempre tem aquela banda que você sabe que não vai E falhar, acho né? que às vezes não é nem exatamente só sobre se sentir animado, botar gás lá em cima, só você conseguir se conectar com você mesmo, de você se sentir bem, você voltar É para o como se fosse um eixo, abraço, né? né? Eu tenho alguns álbuns que eu ouço esporadicamente quando eu tô mal, né? Ou então quando eu tô precisando disso, de me reencontrar comigo mesmo, de me reencontrar com uma parte boa de mim. Que é isso, né? Só me sentir animadão e empolgadaço. Nossa, agora eu vou aqui fazer a faxina no quarto, e eu preciso daquilo, assim, para me dar aquele gás. Bem cena de filme, abertura de filme adolescente, sábado de manhã, que bota uma música na TV, na vitrola, sei lá, e a galera, várias cenas da pessoa Sim. se arrumando para sair, qualquer coisa. Às vezes você precisa de uma outra coisa, às vezes você precisa só fechar os olhos um pouco e dar uma Sim. respirada e olhar pro horizonte, tipo Pablo Escobar no Narcos, e só ficar ok, sabe? Só ficar realmente Sim. reflexivo e bem. E tem alguns discos que fazem isso super bem. Acho que é super pessoal, né? Mas tem alguns discos que batem só bem mesmo. E você... Ok, era isso que eu tava precisando. Não preciso de muita coisa mais. A gente fica feliz com pouco. Ficar feliz com pouco. Ficar feliz com o contemplativo, com o pouco que o é tudo, né? calmo. O pouco que é tudo. Um dos discos que me fazem muito bem é o Flaws, do Bombay Bicycle Club. Eu sempre uso esse disco para tentar dar uma amenizada na minha cabeça quando eu tô passando por algum furacão. E, curiosamente, nos últimos anos ele é um dos discos que eu mais tenho escutado. Então, acho que isso é uma coisa que eu devo levar para terapia. É uma coisa que é simples, né? A maioria das músicas é violãozinho e o cara cantando e dando uma seguradinha, mas é uma coisa que abraça, como você falou, né? É uma coisa que chega e fala, ok, tá tudo bem, ou pelo menos está tudo melhorando. É normal estar esquisito, é normal estar, mas você passa. E acho que tem uma coisa de memória também, que quando você ouve uma coisa que você já ouviu várias vezes, como a Rafa falou, às vezes você até remete a outros momentos do passado em que você precisou ouvir aquilo ali e você superou aquilo ali. Você passou né? Passou por aquele que eu estava passando naquele momento. Isso me faz... assim, eu falo muito disso no podcast, mas a minha época emo, né? Eu me vejo sempre voltando às minhas playlists com bandas que eu ouvia na minha adolescência, e é isso, me remete a uma época que me deram uma força, e eles continuam me dando uma força mesmo eu não sendo adolescente mais, entendeu? Eu acho que é meio que isso que você está falando, ele traz uma memória boa com ele, com esses álbuns, então eu acabo me sentindo bem e feliz e, assim, preparada porque tá por vir, etc.
Eu acho que a música, ela é uma das artes. É que eu vou ser meio clubista se eu falar que ela é a arte que mais gera identificação, mas eu acho que ela tem uma facilidade em gerar identificação, não só da parte de lírica, né, mas também da sonoridade. Eu acho que a sonoridade também ela gera muito conforto a partir daquilo que você está ouvindo, ou de como aquilo bate para você, não só a lírica, né? E aí eu acho que essa conexão e que faz você se sentir bem, às vezes nem é no sentido de se sentir apenas feliz, mas encontrar um conforto, encontrar um aconchego, um alento, a partir daquilo que você está ouvindo, se identificando, se entendendo, como o Vitor mesmo falou, né? Tipo, se olhar para si e tal. Então, eu acredito que a música faz bem muito por isso, por conta de ser identitária, de conseguir gerar identificação. É uma coisa que eu acredito também que seja muito pessoal, cada um se entende melhor em uma sonoridade, em uma lírica, em um tipo de efeito que aquilo faz. E, enfim, acho que é basicamente assim que eu entendo que a música ela consegue trazer essa paz de espírito, trazer essa identificação para além de um disco, assim, às vezes que a gente ouve sempre. Pode até ter um novo significado, né? Mas porque a música ela vai se ressignificando a partir de cada momento da sua vida, ou cada lembrança daquilo que aquilo te traz. E você tem algum álbum que vem à mente, algum artista para você, pessoalmente? Cara, é muito específico isso, é muito revelador também. Mas eu acho que uma coisa que me remete muito ao passado, assim, e faz com que eu me sinta bem é One Direction e todas as músicas deles, porque me lembra uma inocência muito gostosa da minha infância e pré-adolescência. E também Rubel e Magloire, que são cantores e banda, né, que me geraram uma identificação muito grande, assim, no momento que a minha vida mudou muito. Então, toda vez que eu ouço os dois, é um negócio que o terceiro álbum da Magloire, principalmente, assim, me mostra, assim, mais sobre mim, sem querer, sabe? Sim. Então consequentemente, me faz muito bem. E você, Thaís? Eu me identifico muito com isso que tanto você quanto a Isa disseram do significado da música. Eu tenho muito isso com o Interpol. Então, na adolescência eu ouvia muito Interpol, e geralmente quando eu estava triste. E hoje em dia funciona para mim tanto quando eu tô triste quanto feliz. E eu também lembrei de Beach Fossils, o último álbum que eles lançaram, o Summer Salt. Eu ouvia, tava assim, numa fase difícil da vida, e depois, acho que no ano seguinte, eu consegui ver o show deles, e eu lembro de estar lá no show super feliz e tal. Então, hoje, quando eu escuto, eu penso, se eu tô triste, eu penso, é possível sair daquela situação e me sentir bem de novo, assim. Então, são músicas que vão ganhando camadas diferentes e que só vão envelhecendo super bem, assim, e que acabam acompanhando a gente ao longo da vida. Eu acho que é muito isso, né? Acho que o que resume é que a gente falou bastante é que muda de pessoa para pessoa, né? Eu posso gostar... A Isa disse One Direction, eu gostava de McFly, você Interpol, e cada um tem a sua e se identifica com bandas diferentes, e elas trazem consigo memórias e sentimentos que vão mudando com o tempo, e que te deram um abraço no passado, te dão um abraço hoje, e é o que você disse, você vai seguir com a gente para a vida, mudando o significado, mas continuando aí do nosso lado. E às vezes não só também a questão da animação, né? Que eu falei, tem músicas, por exemplo, que me ajudam a sofrer. Eu sofro melhor quando eu tô escutando determinadas músicas, né? Que às vezes a gente acorda nessa vibe. Eu ouço música o dia inteiro e esse fator é essencial, assim, para minha vida, para o meu bem-estar. O fato de eu ouvir música o dia todo, né? Mas tem determinados momentos, por exemplo, eu quero ficar mais introspectiva e aí eu escolho determinadas músicas ou bandas. E no momento mesmo como eu escrevo, né, eu preciso de determinadas músicas que me façam entrar em mim para escrever. Então, assim, tem vários momentos em que a gente pode estar bem, mesmo que a gente não esteja totalmente bem, não só necessariamente aquela coisa da animação e ficar feliz, mas às vezes de uma necessidade que a gente tem e que a música tem suprido para mim. E acho que isso tem muito também do que parte da gente quer se conectar, né? Com que parte da gente a gente quer se conectar. E tem determinadas vibes aí, determinadas possibilidades sonoras que vão estimulando a gente para um caminho, ou outras possibilidades que vão estimulando a gente para outro caminho, conduzindo a gente para caminhos diversos. Tem música que
me faz conectar um pouco mais com uma parte criativa, não só introspectiva, mas às vezes uma vibe mais criativa, e outras vezes uma vibe que eu, sei lá, eu quero só me sentir bem. De vez em quando eu tô indo para alguma festa à noite, algum bar, nos tempos pré-pandemia, e espero que daqui a pouco também, e eu boto minha playlist de músicas para me sentir fodão, sabe? Porque é isso que eu tô precisando, eu preciso de um gás na autoestima. E me sentir bem, me sentir bacana, me sentir legal, me sentir, sei lá, qualquer coisa, me sentir fodão, como é o nome da minha playlist. Então, a gente vai precisando entender, acho que também é um processo terapêutico de entender como as músicas vão tocando a gente, como as diversas músicas vão tocando a gente, não só com coisas antigas, mas como as músicas que a gente vai descobrindo e reconhecendo e ressignificando também as antigas, como elas vão movendo com a gente nossos momentos históricos, momentos nas nossas vidas. Eu lembro que teve um ano passado, quando eu descobri um disco do Erkki Parnoia, ele é um cara da Estônia, aí, doidão, e ele lançou um álbum ano passado, que era majoritariamente instrumental. E aí, quando eu botei ele para ouvir, nos primeiros 20 segundos, eu peguei uma água, um copo d'água, apaguei todas as luzes da casa, já era de madrugada já, e deitei no sofá para ouvir o disco. Que era, eu senti que iria me trazer uma jornada diferente, e me conectar com alguma parte que eu estava precisando. Eu tinha acabado de descobrir o disco e já estava sentindo isso, e até hoje é um dos discos que eu mais gosto de ouvir também. Então, em que caminhos os discos vão te levando, e acho que isso pode ser terapêutico também, de quais são os lados que a gente está querendo se conectar. Acho que se sentir bem, como falaram agora, tem muito disso, de você entender o que você quer sentir e o que você precisa sentir naquele momento. Isso é bastante terapêutico também. Quero te contar sobre Luísa Boê, uma artista capixaba que acabou de lançar o seu segundo álbum autoral, chamado Amanheci, produzido pelo grande Cassim. E o disco veio acompanhado de um material visual muito bonito que vale a pena você conhecer. Mas eu não quero gastar muito tempo aqui adjetivando a obra, não. Prefiro que você conheça a obra, não apenas escutando, mas também ouvindo o que a própria Luísa tem para contar sobre ela. Luísa Boê, Amanheci é esse tipo de disco que a gente quer ouvir hoje em dia, porque tá tudo tão difícil e tudo tem sido tão difícil já há um tempo. Minha primeira pergunta não poderia ser outra. Como é que você soube a vibe que esse disco deveria ter? Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você batendo esse papo sobre esse disco, que eu estou muito feliz de ter lançado. Eu também, prazerzão. E para mim a vibe desse disco nasceu assim na pandemia. Eu comecei a me reconectar com o meu primeiro instrumento da infância, que foi um teclado que eu ganhei da minha mãe com 8 anos de idade, e esse deixou de ser meu instrumento principal, assim, né? Passou a ser o violão. Quando eu me reconectei com o teclado, eu comecei a compor no teclado e explorar os vários timbres que tinham, né? E eu falei, nossa, eu sinto que agora é um momento que eu quero explorar essas camadas de sintetizador. Eu quero trazer sons eletrônicos para o meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, trazer a coisa do tambor, que eu sinto que é algo que, para mim, também é muito importante, né? Principalmente pelo fato do meu trabalho ser atravessado, né, de alguma forma, pela minha espiritualidade, e toda a minha espiritualidade é muito relacionada à música. Então, eu sinto que juntar esses dois universos seria a combinação, assim, mais verdadeira e perfeita para esse momento, né? Então, quando eu chamei Cassim, eu falei, olha, eu quero gravar um disco que é sintetizador e percussão. Justo. E quando você soube o que você iria cantar nesse disco? Então, quando enfim, eu componho sempre, né? Então, eu tenho um repertório, assim, de composições, de músicas que eu vou juntando e que vão, às vezes, fazendo parte do meu processo de cura, e eu falo, não, acho que isso eu compus para mim, eu não vou compartilhar. E aí eu acabei mandando para o Cassim tanto músicas que eu estava compondo no momento, quanto músicas que eu já tinha desde 2018, assim. E aí eu senti que tinha um lugar que todas as músicas estavam num lugar de falar sobre céu, sol, amanhecer, pôr do sol, lua, estrela, cometa. Tem um vocabulário, assim, uma ontologia da coisa do céu, que é o que mais a gente teve na nossa quarentena, né? Tá dentro de casa, trancafiado, e ter o céu como aquela certeza, aquela imensidão.
e eu senti que essa união, assim, né, desses vocabulários, dessas palavras, no fundo, formava um conceito de um disco. E aí, com todas as cores, toda a sonoridade, né, eu gosto muito de pensar em discos como elementos também, né, então eu sinto que os elementos desse disco são ar e éter. Então tem essa coisa etérea dos sintetizadores, do tambor também, que é ar. E foi se montando aos poucos, assim, sabe? É um repertório que você vai entendendo que dialoga entre si. Sim, exatamente. Acho que a palavra é essa, diálogo. E também ele dialoga entre si, mas também com os produtos visuais que vieram para acompanhar essas músicas. E o material todo é muito bonito. Queria ouvir como é que foi fazer isso. Ai, obrigada. Então, eu senti que apresentar esse novo disco, né, que tem uma sonoridade muito diferente, por exemplo, do Terra Mar, que era meu último trabalho, que também foi produzido pelo Cassim, mas era tipo Paulo Santos, que era da Rock fazendo a percussão, Jacques Morelenbaum no cello, Domênico Lancelotti na bateria, e Catatal na guitarra. Então era uma sonoridade muito diferente, muito mais orgânica. E esse era, tipo, sintetizador, até pelo momento da pandemia, né, tipo, era basicamente eu e Cassim tocando tudo, e o Léo Reis, que gravou do home studio dele, né, a percussão. E aí eu entendia que essa nova linguagem sonora também precisava vir com uma nova estética visual, sabe? E um lugar que é muito meu, muito verdadeiro, mas que eu sentia que dentro do meu trabalho aquilo não se revelava. E era uma coisa até que o Cassim falou para mim, né? Tipo, você é uma pessoa muito solar e eu sentia que isso não estava sendo mostrado nos seus trabalhos anteriores. E coisa assim, Cassim e minha mãe, sabe? Uma coisa também de quem me conhece muito bem. E eu falei, não, eu tenho que assumir esse lado solar, né? Eu sou uma pessoa que cresci numa ilha, né, em Vitória. A minha adolescência eu fui muito para micareta, né? Então essa coisa do axé, do show em cima do trio elétrico faz parte da minha forma de ter me conectado com o que é um show, por exemplo, né? E eu sinto que esse disco é quase um resgate da Luísa adolescente, que ama paetê, que ama cores. E na hora, né, de pensar toda essa estética visual, eu sinto que foi muito vendo do que eu gostava, né? Então, tipo, na minha adolescência eu era apaixonada por ABBA, né? E aí acaba que o clipe de Azul faz muito a referência à ABBA, a própria Mamma Mia, né, que é um musical inspirado no repertório do ABBA. E juntar isso com essa coisa do axé, né? De que tava eu lá, sou praieiro, sou guerreiro, e querendo dançar, sabe? E aí eu acho que, né, toda essa mistura sonora, estética, levou a esse trabalho visual, assim, que eu tenho muito orgulho, né? Porque eu acho que tem toda uma coerência nesse soar e nesse ver, né? Sim, maravilha. Luísa, em algum momento, quando você está produzindo suas músicas, produzindo esse disco e também produzindo esse material visual, existe algum tipo de intenção de dialogar também com o que está sendo feito no Brasil hoje? Sim, eu sinto que grandes referências, assim, para mim, são muito da música brasileira contemporânea, assim, né? Então, tipo, nesse trabalho, para eu fazer tanto a parte sonora, de pensar essa produção de Amanheci, quanto também do que eu vejo, né, de artistas fazendo, para mim o trabalho da Cel é muito, muito importante, né, o disco Tropics, o Oi a Tempo, da Luísa Lian, foi uma grande referência assim, para eu produzir Fortaleza, né, que assim como a Luísa também tem esse trabalho de trazer hinos religiosos, mas com uma roupagem que conversa com muita gente, uma roupagem pop. Eu senti que isso me inspirou muito para Fortaleza. Assim, posso ir falando, né, várias pessoas, mas assim, que me vêm assim, de primeira, essas duas artistas foram muito importantes assim, para eu pensar essa construção sonora, né, de pessoas que estão usando sintetizadores nos seus trabalhos e, ao mesmo tempo, fazendo um pop que tem esse cuidado com a narrativa também, né, da letra, da composição. Sim, e eu te perguntei se existia uma intencionalidade de dialogar com a música brasileira de hoje, quando você estava produzindo esse disco. Uma pergunta parecida que eu quero te fazer é, quando você está também
compondo, gravando e vendo esse disco tomar forma, você vislumbra quem vai ouvir esse disco? Então, eu sinto que as pessoas que ouvem, assim, as músicas, né, são pessoas... Eu fiz até uma enquete uma vez perguntando, você gosta de ouvir mais minhas músicas sozinho ou, tipo, com os amigos e tal? Muita gente respondeu que gosta de ouvir sozinho. Então, eu percebo que as minhas músicas, elas conversam muito com os processos pessoais das pessoas. Especificamente pelo fato de eu trazer histórias e temas que não são só os relacionamentos amorosos, né? Então, eu falo muito sobre a relação mãe-filha, né? Eu fui criada praticamente só pela minha mãe, meu pai morreu, eu tinha 11 anos, então eu escrevo muito a partir desse lugar, escrever, por exemplo, né, sobre a ilha, sobre uma gravidez, então já vieram mulheres grávidas me falarem, eu tô grávida, meu filho vai se chamar Martinha, eu não tô nem acreditando que essa música tá aí. Ou, por exemplo... Fortaleza mesmo, né, que é uma música sobre a gente se firmar na nossa própria força, de ser a própria fortaleza. Então, é muito curioso, assim, né, como as pessoas fazem essas músicas fazerem parte da história delas num lugar bastante íntimo, pelo que eu ouço, né, e é o caso, por exemplo, Mãe, que é uma música de Terra-Mar, ela é usada por, assim, psicólogos e terapeutas de todo o país, em vários trabalhos terapêuticos, espirituais, constelações familiares. Então, isso é uma coisa que eu recebo quase todo dia, alguém dizendo, olha, eu fiz uma constelação e uso sua música. Minha psicóloga me passou sua música. Então, eu acho isso o máximo. E, ao mesmo tempo, Amanheci é um disco que vem com uma roupagem mais pop. Então, eu sinto de continuar conversando com essas pessoas, que eu já converso, que já me levam para dentro dos seus processos, e me sinto muito honrada por isso. E, ao mesmo tempo, conversar com pessoas que, por uma sonoridade mais dançante, de talvez essa música, por exemplo, tocar numa festa, de tocar, sei lá, numa balada ou num show, alguma coisa, a pessoa pensar, tô aqui dançando, mas essa letra tá me dizendo alguma coisa. Deixa eu ouvir quem é essa artista, sabe? Então, é um desejo muito grande de falar com mais gente. Mas eu sinto que as pessoas que já estão consumindo o meu trabalho é um grande privilégio, assim, porque são pessoas que estão realmente me deixando entrar, né, nas histórias e nos processos delas. Fala, meninada, eu sou China e te convido para assistir toda sexta-feira às 9h15 da noite no canal Futura, o Caça Joia, um programa onde eu tô garimpando as pérolas preciosas dessa novíssima música brasileira, de todos os lugares do país, de todas as cores, de todos os gêneros e com uma musicalidade incrível. Se você não consegue acessar o canal Futura, fica tranquilo porque todos os episódios estão disponíveis no Globoplay. Valeu, Música Pra Ver! É desse jeito que a gente transforma a música brasileira e deixa ela maior ainda. Como é bom ouvir esse queridíssimo China, que acabou de estrear então o programa Caça Joia. Se você ainda não viu o programa, eu recomendo que você vá atrás. E por falar em televisão, o apresentador, comediante e músico Rafael Cortez estreia Matéria-Prima no próximo dia 20 de novembro na TV Cultura, que é um misto de programa de entrevistas com música ao vivo, produzido em parceria com estudantes universitários de rádio e TV. Eu tive a oportunidade de acompanhar a gravação de um dos episódios e posso dizer que é muito legal. Se você curte música, entrevistas e música nova, ou seja, se você curte um papo como aqui do podcast, você vai gostar muito do Matéria-Prima. Repetindo, estreia dia 20 na TV Cultura. Ainda sobre o Rafael Cortez, ele acaba de lançar o seu álbum Que Sorte a Minha. Um trabalho muito bonito, embebido de uma música brasileira já meio tradicional, ainda que bastante popular, sob a produção de Pedro Mariano, músico talentosíssimo, filho de Elis Regina com César Camargo Mariano. O Rafael bateu um papo muito legal comigo sobre esse disco, sobre como a gente se sente ao ouvir esse disco também, mas antes de você ouvir o papo com ele, eu quero dar a dica que tanto o Rafael quanto o China já participaram do podcast Pós-Jovem, que é um podcast irmão caçula do Música Pra Ver, no qual eu converso com várias pessoas, não apenas sobre o trabalho delas, mas sobre o que elas têm aprendido no amadurecer, ao longo da vida. Você vai encontrar os episódios do Pós-Jovem, tanto do Rafael quanto do China, lá na página deste episódio, no musicapaver.com. Rafael,
Tô muito curioso para ouvir sobre o que você queria para esse disco, porque ouvi-lo do começo ao fim, assim, me trouxe tanta coisa, me trouxe tanta ideia. Mas antes de eu propor as minhas ideias para você, eu queria já começar daí. Conta aí, o que você queria para esse disco? Cara, eu queria um disco bonito. Acima de tudo, eu queria isso, um disco que fosse bonito. Eu já me peguei inspirado por algumas coisas. Quando eu era adolescente, a minha maior inspiração era a revolta, porque como todo adolescente, tudo era revolta em mim, entendeu? Nessa época, eu escrevia textos bravos, e quando eu fazia música, eu ia pro rap, e eu escrevia umas letras muito porradas, entendeu? E inclusive de temas que nem eram próprios para mim, né? Eu escrevi muita música sobre preconceito racial, e eu nunca vivi o preconceito racial, né? Mas eu era um adolescente, e o adolescente tem uma natureza revoltada, pelo menos o da minha geração. Depois eu tive uma fase de produzir conteúdo motivado pela tristeza, não nego. Eu tive uma fase da minha vida que a tristeza era a motriz das minhas produções. E nisso veio um disco, Elegia da Alma, que é de violão. E o Elegia da Alma, se você ouvir do começo ao fim, tem uma outra coisinha, uma outra concessão à felicidade. Todo o resto é triste. E eu melancólico, que fiz as músicas, ele é bem deprê. Ele é bem deprê. E o que não é ruim, eu acho ele lindo como um disco deprê, porque ao invés de tomar... Pô, obrigado. Mas ao invés de tomar remédio para alguma coisa que tivesse mais forte em mim, eu ia lá no violão, tocava aquilo, aí eu quero chorar, pegava e tocava aquela faixa. Lembrava da minha ex-namorada e tocava naquele tempo. Enfim. E de um tempo para cá, a minha vida está muito grata, assim. Eu estou numa fase muito feliz da minha carreira, apesar de eu não fazer sucesso. Eu acho que isso me deixa mais feliz ainda, porque o sucesso dá uma iludida violenta e não te faz ver as coisas como elas são. E aprisiona um pouco você também, né? Você começa a produzir pela expectativa e não pelo seu mover artístico, às vezes. Exatamente. Pela encomenda do outro, pela expectativa do outro, por uma meta a bater, por uma ideia percebida das pessoas, né? E de uns anos para cá, eu realmente tenho devotado as minhas produções para beleza, não mais para revolta nem para tristeza. E isso na música é muito forte para mim. Eu vou para o sítio, vejo um cenário lindo, me sinto grato e naturalmente eu penso, eu tinha que falar sobre isso. Então, o Que Sorte a Minha é um disco de beleza mesmo. Beleza, que presta serviço à minha relação com a beleza. Assim, mesmo a música mais alegre, a música mais triste, assim, ela tem uma roupagem de embalar com beleza, né? De ter arranjos que valorizem isso, vozes que abrem, as orquestrações, as escolhas dos instrumentos, as arregimentações que o Pedro magistralmente trouxe, né? Ele tem que ser um disco bonito, cara. Se vai fazer sucesso, se vai chegar nas pessoas, são outros 500, mas eu tô feliz porque eu espero que as pessoas percebam que é um disco bonito. Bonito ele é. Bem cantado? Aí é pra galera. Não, mas olha só, se a tua ideia era fazer um disco bonito, então ele já é bem sucedido, porque de fato é um álbum muito lindo. Mas olha só, antes de falar mais sobre o trabalho com Pedro Mariano, eu quero te perguntar, logo que eu fui ouvir o primeiro single e depois quando eu fui ouvir o disco, eu imaginei, palpitei, será que existe uma vontade do Rafael de dialogar com uma linhagem musical brasileira, referencialmente brasileira e também igualmente refinada, que a gente cresceu ouvindo? Olha, existe sim uma vontade de fazer uma música que seja fiel ao que eu acredito. E a música que eu acredito é uma música que praticamente não está mais sendo feita nos dias de hoje. Mas, assim, em termos de melodia, harmonia, você vai ver que eu sou cria desses dinossauros que eu amo até hoje, do Menescal, Chico, Caetano. Não estou dizendo que eu componho igual, mas eu busco referência deles. Eles são a referência que eu gosto. Os artistas que eu gosto, eles são mais old school, ou já morreram, tá? Tá. E a gente dialoga com a herança que recebeu deles, né? Exatamente. Essa referência musical tá na composição, tá na harmonia, tá nos acordes que eu faço quando eu toco essas peças, tá na busca pela melodia. Você vê, eu gosto
preferencialmente de músicas que tenham essa estrutura de ABC, um refrão bonito. Eu gosto de música que termina com repetição. Pra Chorar Juntinho aos Meus é uma música que repete 5 vezes, como um mantra. E eu quero que seja assim, como era um redescobrir, como se for a brincadeira de roda, vai até o final. Eu gosto disso. Porém, a escolha do Pedro, ela é assertiva porque precisamos todos rejuvenescer, como dizia a mãe dele, né? Então, na roupagem, na hora de embalar, eu trouxe um cara que é contemporâneo. Porque senão eu ia produzir o disco com o Menescal, que está produzindo discos até hoje. Sim. E eu amo, entendeu? Mas eu já fiz muito trabalho que está legal, que as pessoas falam que é bacana, mas que não tem nenhum potencial de tocar na rádio. Nenhum. E agora esse disco tem. É questão de ter um pouco de boa vontade também e me tirar dos estereótipos, tirar a pergunta, mas o Rafael, eu ouvi o Rafael e encarar. Agora, esse disco tem potencial de ser tocado em rádio porque ele tem uma regimentação, ele tem uma estrutura e ele tem uma modernidade, né? Então, tem coisas quase dançantes nele, né? Então, aí sim, aí eu acho que eu fiz uma mescla do meu mundo com o mundo que eu vivo hoje, o que é bem difícil. Perfeito. E eu ia perguntar justamente isso, né? Da escolha do Pedro Mariano, que você já explicou muito bem. E ele é exatamente essa pessoa, então, que ele consegue transitar sendo contemporâneo, com toda essa herança, que no caso dele é até familiar, né? Não, exatamente. E o Pedro foi uma coisa assim, eu não achei que ele ia topar, na verdade, porque a primeira coisa que eu fiz foi chamar uma boa produtora executiva, que fazer um disco dá muito trabalho. E então eu chamei a Patrícia Fano, que por um acaso é a esposa do Pedro e também é uma das empresárias ao lado do Borges, do Pedro Mariano. E eu chamei a Patrícia e falei, Patrícia, você vai fazer produção executiva, eu quero alguém para dirigir. Aí a gente foi levantando uns nomes e ela não falou do Pedro. Aí uma hora eu falei, Patrícia, eu vou jogar aqui, mas vai que, né? E o Pedro? Mas eu já achei que ele não ia topar. E ela falou, eu vou falar com ele. E aí no dia seguinte ela falou, eu falei com o Pedro, ele quer conversar com você. E eu fiz a call achando que o Pedro ia me sabatinar de questões e ia fazer uma exclusão natural. E para minha surpresa, ele topou. E o mais louco é que o Pedro não topou por um reconhecimento das músicas. Eu não sei se o Pedro acha as músicas de fato boas. Ele é muito discreto em relação a qualquer coisa nesse sentido. Ele é muito low profile, sabe? O bacana é que o Pedro topou pelo desafio, assim, pelo ineditismo dele se aventurar pela seara da produção musical, tal qual o pai dele tantas vezes fez, né? E segue fazendo. Ele topou isso ao mesmo tempo que ele pegou um outro artista, que é o Lipe, que é um menino, que é cria nova, é um garoto que é de... O cara vem com pop, dançante, uma coisa mais na linha da moçada mesmo. Então ele topou como um desafio e eu fiquei muito lisonjeado, porque não teve favoritismo aí. O Rafa, amigo da Papá, minha esposa. Não. O Rafa, eu conheço a figura pública, vai agregar valor. Ou as músicas dele são lindas. Não foi nada disso. Ele pegou e se debruçou sobre esse projeto para experimentar essa coisa da produção musical. E ele ficou muito feliz. E eu também, cara. É um projeto sem parcialidade alguma, sabe? Sim, que sorte a nossa. Mas olha só, eu quero voltar ao assunto lá do começo também, que é de falar da alegria. Porque esse disco tá vindo, todos sabemos muito bem, em um momento difícil, um momento incrivelmente difícil, porém, pela primeira vez em algum tempo, vemos algumas luzes ao final de alguns túneis, né? Então, existe também esse nosso movimento de se sentir à vontade para se alegrar. Eu acho que a frase é essa, né? Como que é poder dialogar com esse momento também, poder comunicar felicidade com a música? Olha, o Que Sorte a Minha, ele é um mapa aberto de tudo que a gente viveu na pandemia e, de certa maneira, de tudo que a gente tem pela frente, que tá tudo meio em aberto. Pode ter uma variante Delta, pode ter uma terceira, quarta onda, pode vir uma nova epidemia, uma nova pandemia. Mas, assim, ele é um disco que tem
o lamento pelas pessoas que morreram, uma faixa para chorar juntinho aos meus, sim. Tem o questionamento político, porra, como é que isso aconteceu em âmbito Brasil, que é Deus nos proteja, uma porrada na família Bolsonaro, que é uma vergonha mesmo. Uhum. Também tem um lamúrio em relação à subserviência do Brasil e do brasileiro a todas as intempéries. A gente está vivendo essa fase apática, essa fase depressiva, a faixa triste Brasil. Aí, por outro lado, eu também fico antevendo um momento que a gente vai ser feliz de novo, é a faixa Aguenta Aí. Mais um pouquinho, não vai ser para sempre. Quem sabe a gente não se junta e joga uma sinuca. Uhum. Né? Também tem a coisa afetiva da gente ter que demonstrar carinho uns pelos outros e perceber que isso é um valor que, por mais clichê que possa parecer, ainda é muito importante. Então tem a faixa Um Abraço, tem a faixa Que Sorte a Minha, que é uma dedicação de amor, e também tem Mais Saudades, de pessoas que se foram, né? Rua das Estrelas Sírios, que nem é uma composição que eu fiz durante a pandemia. Tem essa curiosidade também, tem algumas músicas que eu cantarolava sempre aqui e que eu ficava jogando para frente, mas elas não entravam em nada do que eu fazia porque não se encaixavam. Uhum. E aí, diante da pandemia, eu falei, gente, mas essas músicas caem como uma luva, mesmo sendo anteriores. Sim. Então, o disco tem isso, assim, ele antevê uma fase muito boa, mas ele não é um disco alienado, ele bota o dedo na ferida, culpando quem realmente fudeu a gente, lamentando coisas que poderiam ser remediadas, prestando uma homenagem também para quem se perdeu, sabe? Uhum. Não há nenhuma faixa alienada nesse disco, assim. Até Presente, que é uma música, talvez de todas as músicas, Presente seja a faixa mais imparcial, porque é uma canção que fala da felicidade de ter alguém muito perto. Eu fiz pro meu melhor amigo, o Betão. Uhum. Mas até essa faixa cabe, porque sem um bom amigo, como é que a gente teria vivido essa fase, né? Pois então, exatamente. Mas isso, talvez cara. também a real alegria seja essa que nunca é alienada, né? Que é com os pés no chão, saber ousar sorrir quando dá, né? Aí, mas... Eita, que beleza, cara. Minha vez de escrever um disco, Rafael. Pô, faz aí. Isso aí eu já achei bonito. Mas olha só. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Guilherme Arantes. Olha aí, olha aí. Olha. Esse sabe escrever música também, eu ouvi dizer. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você comentou, você logo brincou com a questão de cantar bem nesse disco. E eu achei muito curioso, assim, que existe, talvez... Eu quero saber de onde veio isso, assim, mas parece que tem uma ambiçãozinha nova na sua voz nesse disco. Não tem? Tem, olha, eu vou te falar uma coisa de coração, assim, isso não é Pro Tools. Isso não é tratamento, não é tecnologia, não é magia. Para você, mesmo correndo o risco de você publicar, eu te confessaria. Quando eu gravei o MPB naquele tempo, que é o meu EP que está nos streamings, o meu diretor musical na época, o Sérgio Belo, editou bastante a minha voz. Eu via ele corrigindo a afinação aqui, ali, acolá. Agora eu gravei um disco com um cantor, dos maiores cantores da nova geração desse Brasil, né? Não quero fazer um confete gratuito pro Pedro, mas assim, olha, gostem ou não da música que o Pedro faz, é um fato que esse homem é um grande cantor. Ele canta. É um mestre. Ele tem uma puta de uma voz. E quando ele topou, eu falei, fudeu, porque o Pedro vai ficar pegando muito no meu pé com canto. Mas eu tenho essa característica na minha carreira, cara. Eu aceito algumas buchas, sabendo que vão bater muito em mim e exigindo muito de mim. Eu faço isso direto na minha carreira. Eu fiz uma peça muito foda de teatro, em que era um pré-requisito saber atuar muito bem. E eu só entrei porque eu tocava bem violão. Eles falaram assim, bom, a gente precisa de um bom ator violonista. Você é um bom violonista, mas você ainda não é um bom ator. Vamos ensaiar com você um mês e vendo o que dá? Eu não fugi da raia. Eu fui. Da mesma maneira que quando eu fui trabalhar na Record, não sei por que cargas d'água, a TV Record queria que eu fizesse preparação de ator com a Fátima Toledo. E eu li a vida inteira coisa sobre a Fátima Toledo. Eu fui com medo, mas assim, na hora que ela falou, vamos lá, eu me joguei, vamos. Sabe? Vou fazer uma série que grava no que vem com o Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor dos mais renomados. E eu tô de ator na série e vou contracenar com o Fagundes. Então, assim, vou entrar no processo com o Luiz Fernando. Eu não tenho
esse tipo de brio, tá ligado? Eu não sou aquele cara que... Ai, não, eu ia ter que cantar com Pedro Mariano, ele ia pedir para fazer exercício, ele ia me mandar fazer preparação vocal, eu não tô com saco, eu tenho medo. Isso você nunca vai ver na minha carreira, mesmo quando é desesperador. Eu já peguei umas coisas que são inacreditavelmente difíceis. E aí, quando o Pedro topou, eu falei, bom, a oportunidade de resolver uma coisa que tá me incomodando tocar bem. E se é aquele cara que o cara fala assim, o Cortez toca bem, ele toca muito bem, mas quando ele abre a voz, cansei disso, entendeu? Então, ele mandou fazer preparação com a Beth Amin, que é uma fono / cantora / preparadora. Eu fiz todas as aulas com a Beth. Fomos para o estúdio. Ele me ensinou 1000 técnicas. Eu regravei quantas foram as vezes que ele me pediu para chegar nessas versões. E tem coisas que eu fiz ali em takes que talvez eu não consiga fazer mais. Rua das Estrelas Sirius, por exemplo, é uma canção que eu nunca canto aqui. Eu nunca faço na minha live Rua das Estrelas Sirius, porque eu cheguei numa performance ali, sob a direção dele, que eu falei, não consigo muito fazer de novo. Eu tenho que me concentrar muito e faço a capela, aquilo ali. Mas se eu me acompanho ao violão, eu não consigo mais. Que bom que tá registrado. Tá registrado. Mas eu entendi, por exemplo, que eu tenho que sair, quando eu canto, desse grave. Eu sempre gostei muito do meu grave. E quando eu fiz o Popstar, por exemplo, na Globo, eu usava muito do meu grave. E reassistindo todos os meus actings do Popstar esses dias, eu comentei com o André Frateschi. Eu falei, André, eu cantava muito mal, cara. Porque eu entendi que quando eu canto bem, eu tenho que trazer uma coisa mais agradável, assim. A minha voz falada é essa, mas no disco, a minha voz que canta, ela tem um suave que não é fake, ainda sou eu. E quando eu vou pra cá, fica naturalmente mais harmonioso em relação ao tipo de música que eu tô propondo. E eu demorei muito para entender isso. Mas muito, e tenho pena, porque eu gravei música divertida brasileira, eu tô... Tem um ator encostado. No MPB naquele tempo tem... Oi, menina das bonitas, você tá meio fanho, porque eu gostava do grave. E eu só abri esse portal da voz bonita depois de trabalhar com o Pedro. E é um mérito que ele leva. Eu já estava pesquisando, mas na hora que ele me colocou a Beth a mim no caminho e ele me deu os insights, eu falei, entendi. E é culpa também do violão, porque como eu me acompanho ao violão, o violão é um instrumento grave, né? Ele é um instrumento não tão grave como o cello, né? Mas o cara que se auto-acompanha no violão, ele tem uma tendência de dar uma encavernada, né? Ou ele dá uma encostada, e ainda é um desafio para mim. Quando eu toco essas mesmas músicas comigo no violão, tem uma leve tendência de voltar aqui tá? E é um exercício diário essa coisa do canto. Mas acho que ficou bem feitinho, e o hater que quiser pegar no meu pé não vai poder dizer toca bem, mas canta mal. Não, ele vai dizer, vai ter que encontrar outra coisa. Voltou no Lula, ele é de esquerda, entendeu? Não dá mais para dizer. Não nesse disco, porque o problema é a voz, não dá. Mais uma prova que não dá para ouvir haters. Mas me conta uma coisa, sobre, novamente, trazer alegria, trazer felicidade com as músicas. Você ter experiência com o riso, com a comédia, te dá um novo olhar sobre isso? Tenho, e já tentei já fazer casamentos entre a música e a comédia, né? Eu lembro quando eu fazia o CQC e lancei um disco de violão instrumental com as minhas próprias composições, as pessoas falavam, por quê? Eu era recebido nas gravadoras, porque eu era muito famoso naquela época, por causa do CQC, pelo presidente. Eu fui na Sony, eu fui recebido pelo Bruno Batista. Rafa Cortez, bem-vindo. Bem-vindo à sua casa. Vamos, o que você tem de proposta aí pra gente, aí de CD? Que legal, o que é? Violão clássico. Cara, depois a gente volta a falar, que legal. Não perdeu o contato, campeão. E aí, bicho, eu em algum momento, em 2016, fiz um projeto onde a música e a comédia conversam muito. É o Música Divertida Brasileira, que eu gravei com a banda Pedra Letícia. E nem assim eu consegui chegar onde eu queria. Porque eu fui entender que tem a verdade absoluta do artista. Eu fazer um projeto que fala sobre a comédia, que é algo muito percebido pelas pessoas e, portanto, esperado pelas pessoas, só vai ficar legal se eu também quiser fazer muito bem isso, entende?
Então, a música pode trazer alegria, sim, ela pode ser esse fio condutor, desde que o seu protagonista acredite piamente nisso. Nas faixas em que eu estou falando sobre felicidade genuína do meu disco Que Sorte é Minha, funciona se eu estiver feliz genuinamente. Teve dia que fui gravar a faixa alegre e eu não estava sentindo nada daquilo, e gravamos e jogamos no lixo, sabe? A música só é um fio condutor de qualquer sensação que seja, se ela vier com essa cafoníssima verdade do artista. Eu digo verdade do artista como cafoníssima porque é aquele papo que várias pessoas que não são artistas vão dizer: é a minha verdade, cara, a verdade do artista, eu quero a minha verdade. E aí faz uma merda do negócio. Sim. Se levado a sério, a verdade do artista é um tremendo negócio verdadeiro mesmo, assim, e que faz toda a diferença, assim. É por isso que a Nana Caymmi, para mim, junto com a Bethânia, são as maiores cantoras, assim. Eu ouço a Nana cantando, e tem faixas que eu ouço a Nana cantando, a voz dela falha, e não jogaram fora. Tem uma faixa dela cantando A Mãe d'Água e a Menina. Procura isso depois. Tá no streaming, tá no álbum que ela fez aos 100 anos do Dorival Caymmi. Tem uma hora que ela canta assim: voltei cansada, eu mais sinhazinha, de andar na areia, de na areia andar. E ela dá uma nota de na areia andar. Nessa parte, a voz dela faz na areia andar. Dá uma pigarreada, dá uma falseada. Ninguém tirou esse take, porque é verdadeiro. Ela se emocionou a ponto da voz dela falhar. E isso é do caralho. Mesmo que alguém fale: nossa, a Nana Lins afinou. Olha, técnico de som péssimo, podia ter usado outro take. Não, tá ali porque tinha que estar. Se bem empregada, a tal verdade do artista conduz a tudo isso que você está falando: a alegria, a tristeza, a fossa, por isso que a mais era demais. Enfim, é isso. Continuando a nossa reflexão, eu queria perguntar agora para a Lili, para o Matheus e para o Guilherme sobre exatamente isso que a gente estava falando mais para o final, que é a relação da música com o bem-estar em geral. Então, não só a sua relação com a música em momentos de felicidade ou de, eu tenho que me animar, mas a sua relação com a música nos seus momentos também ruins, né? Seus momentos de raiva, seus momentos de tristeza, seus momentos de preciso ouvir essa música agora porque eu acabei de terminar um namoro, eu tô triste, eu tô com raiva, vou procurar uma lista no Spotify, sabe, sofrência, porque eu quero sofrer. Então, eu quero perguntar para vocês exatamente sobre isso. Como que é a relação de vocês sobre esse senso meio terapêutico, meio de te ajudar a passar o que você está passando naquele momento, sabe? Meio que validar o seu sentimento ouvindo música. Então, eu gostei de participar dessa parte porque eu sou a louca da playlist. Eu também. Então, tipo, eu tenho playlist para momentos felizes e tenho playlists para momentos tristes, né? Eu tenho playlists para começou a chover numa tarde bonita e aí eu criei a playlist porque eu queria ouvir músicas que fizessem sentido com aquele dia que estava lindo e começou a chover. Eu acho que, tipo, para mim, a música molda o meu dia, assim. Eu vou realmente dentro do clima do que eu estou sentindo, né? Obviamente que, às vezes, a música me bota para cima, às vezes me bota para baixo, mas eu vou muito mais no... Estou com esse sentimento hoje, o que é que eu vou ouvir, né? Então, por isso que eu construo essas playlists, assim. Aí tem hora que eu escuto uma música e digo: ei, essa vai para... Porque eu tenho uma playlist que chama All Sad Day, porque é a de dias tristes, né? Então, essa daqui vai para esse dia que, pô, eu tô mal, eu quero botar para fora. Então, vou ouvir as músicas que me fazem colocar para fora esse sentimento. Então, a minha relação com a música é muito essa, assim, o que eu tô sentindo no dia e o que ela vai fazer por mim, assim, colocar para fora o que eu já tô sentindo. É mais ou menos por aí. É engraçado que tem tipos específicos de tristeza também. Porque eu tenho a música que eu falo assim: essa é para eu chorar baixinho, debaixo da coberta, fazendo aquele drama. E tem aquela que é para chorar assim, né? Gritando. Tem aquela que é para chorar gritando, abrindo a boca para cantar, babando. Escorregando assim, no banheiro. Tem tipos diferentes de tristeza. Cada música entra numa hora. Tem que ser cirúrgico na hora de escolher. Total. E vocês têm alguma... uma banda que você fala assim: essa banda, quando eu tô com raiva, eu escuto essa banda, porque essa banda me ajuda a liberar tudo?
Ou, sei lá, uma banda quando eu tô muito triste. Vocês têm alguma assim ou é mais geral mesmo? É mais playlists com coisas gerais? Acho que eu vou revelar a minha idade, é, porque a Isabela falou sobre One Direction, né? Uhum. Mas assim, eu tenho um disco que me deixa muito feliz, que é um disco da Marisa Monte, Cor-de-Rosa e Carvão, que na verdade as músicas nem são tão felizes assim, tem muita música triste no disco, mas é um disco que me deixa para cima. E eu tenho uma música específica que é para eu chorar, assim, não é nem um disco, nem um artista, mas é uma música específica que quando eu estou muito mal eu escuto, que chama Live, do Glenn Hansard, eu acho que pronuncia assim o nome dele, Hansard, e é a música de um filme, Once, e uma música que ele grita no final e tal, então eu meio que entro nesse clima do grito do final da música e tô junto naquele sentimento, assim. Não tem uma banda específica, mas tem músicas específicas. Então, é porque eu acho que é muito isso, eu acho que a música, ela acaba sendo meio que terapêutica, vamos dizer, porque você acaba se identificando com aquele artista, né, seja instrumental ou letra, e você acaba colocando a sua vivência, né, naquilo, né? Então é meio que assim, para mim eu tô sentindo esse sentimento, seja raiva, felicidade, tristeza, não sei como colocar isso para fora, mas eu sei que se eu ouvir essa música, ela vai falar exatamente o que eu tô sentindo. Mesmo que o artista nem tava passando o que eu tava passando. Mas assim, provavelmente. Mas eu coloco a minha vivência naquelas palavras, e aí, sei lá, você vai ler o significado da música, não tinha nada a ver com o que você imaginava. Mas você colocou a sua vivência ali e é isso. Eu acho que isso que é a coisa bonita da música, que a gente pode interpretar do jeito que a gente quer. E é isso, tipo, ela vai ajudar a gente nos momentos que a gente precisa, entendeu? A gente cria o significado dela. Cara, pra mim, assim, nada supera o bom e velho rock and roll. Quando você tá irritado, assim, nossa, pra mim, deixa um êxtase, assim, né? Aquelas guitarras barulhentas, bateria, é tudo de bom, assim. Você andar de bicicleta, ou andar de skate, ou dirigir, né? Você fica vendo tudo assim, dá uma desligada no mundo. Era um pouco aquilo que o Vitor estava falando também no primeiro bloco, né? Que, tipo, aquela questão da autoestima e tal, que você volta para si mesmo, assim, né? Você, tipo, tá, eu vou sentir isso daqui do jeito que eu quero sentir agora, e você meio que encontra uma validade, assim, né? Para os seus sentimentos também. Eu tenho uma história, você falou sobre uma música específica, né, que na verdade nem sempre tem a ver com o que o artista estava passando, que é uma história que eu sempre lembro quando fala disso, de ter uma sensação muito forte ligada a uma música, que é Não Existe Amor em SP, do Criolo. Eu sou de BH e minha mãe estava tratando de um câncer em São Paulo. E aí eu fui para lá e ela acabou falecendo. Logo depois do falecimento dela, eu fui pegar um metrô. Aqui em BH nem tem metrô. Então eu peguei aquele metrô sujo, horário de pico ali. E na época nem tinha Spotify, tinha um iPod. Aí só botei no aleatório. Aí tem aquelas magias do aleatório, que sai exatamente essa música. Aí eu fui no metrô chorando, assim, foi assim... Foi um momento muito triste, mas a música naquele momento me ajudou a ter uma catarse tão boa, tão libertadora, que hoje em dia, mesmo essa música me remetendo a um momento triste, ela ainda me traz uma coisa boa, uma lembrança boa, assim, um conforto. Você colocou toda a sua energia, né? O que você estava sentindo naquela música, né? Assim, achei bonito que você falou catarse. Nossa, pra mim tem uma que é meio que o contrário, que é Creep, do Radiohead. Tipo, posso estar ótimo, se eu escutar essa música, eu vou ficar mal na hora. Eu acho que eu tenho umas... Jeremy, do Pearl Jam. Nossa, essa também é... É uma que sempre me deixa pra baixo também, é uma que, sei lá... Eu tenho uma... Boa pra estragar o clima. Me marcou muito, o clipe me marcou muito, e aí até hoje, quando eu ouço, eu fico triste. E pensando sobre como a música pode nos ajudar no carro, em casa, enfim, como vocês se sentem naqueles momentos em que você não pode ouvir música? Assim, eu penso no momento que já aconteceu várias vezes, eu não consigo dirigir sem música, né? Acho que é uma coisa que quem me conhece sabe. E entro no carro e já várias vezes meu cabo auxiliar quebrou.
E aí eu não consigo pôr música. Eu fico muito irritada, porque é o que a gente deixou bem estabelecido aqui. Música é essencial, assim, pra mim é essencial. E eu fico de mau humor. E vocês, como que vocês tentam lidar com esses momentos de ai, não posso ouvir a música que eu queria estar ouvindo agora? Esqueceu o fone em casa, tá no metrô, esqueceu o fone, alguma coisa assim. Pânico. Hoje em dia ainda é mais fácil, né? Porque o celular tá sempre com a gente, o máximo pode esquecer o fone ou o cabo. Mas eu fico lembrando antigamente que eu tinha que levar um Discman, porque eu ia andando pra escola, um Discman enorme, assim, que se eu andasse de um jeito meio torto, assim, pisasse a música, eu fazia assim... Ele travava. Então, hoje em dia eu tô achando tudo muito fácil, tem música muito mais acessível. Para mim, eu tenho um problema que eu não posso ouvir música no trabalho. Eu sou de Maceió, né? Quando eu trabalhava lá, eu trabalhava só, enfim, escrevendo, então eu podia ficar ouvindo música à vontade e passava o dia escrevendo, tranquilo. Só que agora, no meu trabalho atual, as pessoas se comunicam muito, o tempo todo. Então, tipo, às vezes eu até tento ser antissocial, colocar o fone e ficar ouvindo música lá, né? Mas, na maioria das vezes, eu não consigo. Então, tipo, às vezes eu preciso concentrar em alguma coisa e a música realmente me ajuda nisso, em concentrar. E eu não consigo, eu fico muito incomodada, assim, de não ter essa liberdade. E hoje, durante a maior parte do meu dia acordada, né? Que é o tempo que eu tô no trabalho, e eu não consigo ouvir música. Então... É dureza. Mas aí eu tento recompensar o resto do dia. Ouvir a noite toda, né? Enfim, o dia todo, no carro também, enfim. Fone de ouvido tá sempre comigo. Eu mesmo também confesso que nem lembro a última vez que fiquei sem poder ouvir música. Quem me conhece também sabe que eu sempre com fone, ou até mesmo com a caixinha de som, às vezes, para onde é que eu vou, tá sempre comigo. É meu equipamento antigravitacional, né? Porque vai tirando o peso, assim, da vida, Sim. né? E é o que o Guilherme falou, né? Hoje em dia é muito mais fácil, né? A gente tem o celular na mão o tempo inteiro, o Spotify ali. Então, hoje em dia é bem mais tranquilo, né? Só não esquecer o fone em casa, que eu já fiz várias vezes. O podcast recebe agora outra artista capixaba, Gabriela Brown, que acabou de lançar o single Minha Voz. Essa música apresenta uma nova guinada na carreira dela, num novo momento tanto de vida quanto estético. E a história sobre Minha Voz é muito especial, e eu te convido a ouvir agora a Gabriela contar sobre essa composição. Gabriela Brown, olá! Eu achei muito interessante a história sobre a sua música Minha Voz, que eu fiquei sabendo já, mas eu queria ouvir de você agora para compartilhar com os ouvintes do podcast. Conta pra gente como é que foi escrever essa música. Claro. Minha Voz foi a primeira composição que eu fiz pós assumir a bissexualidade, né? E foi depois de me separar de um casamento, de uma relação maravilhosa que eu tive. E aí eu entrei, né, nessa vida de flerte, de joguinho de novo, e eu comecei a ressentir, né, a atenção masculina voltada para mim e a reconhecer aqueles velhos traumas, né, de quando você está em flerte com homens que têm um pouco de receio, né, de conhecer mulheres corajosas, fortes, sabem o que querem e que preferem que você tenha uma linha ali mais insegura para que ele possa te elogiar e ele seja o salvador da sua autoestima, sabe? Então, Minha Voz foi sobre retomar isso e falar que eu quero encontrar pessoas no meu igual, sabe? Que sejam tão fantásticos quanto e me encontrem nesse caminho sabendo que eu sei o que eu sou, sabe? Muito legal. Quando eu ouço essa história, quando eu vejo as intenções, então, por trás desse lançamento, eu fico curioso para aprender mais sobre qual é a tua visão do papel que a música pode ter nesses processos pessoais que a gente passa, sabe? Então, assim, você viveu tudo isso e está colocando para o mundo agora. É claro que não se encerra aí, né? Outras pessoas vão ouvir e se identificar e processar isso das próprias maneiras, né? Como é que você enxerga essa dinâmica? E, de fato, né? Como eu perguntei lá no começo da minha pergunta, o papel da música nesses processos. A música é muito importante, porque a pessoa que cria... bom, falo por mim, né? Os processos, eles são muito espontâneos, interligados e simultâneos. E o alter ego, a persona musical, né? Quem tá cantando... ela nem sempre vem junto ali, sabe? Nem sempre vem antes da criação. Então, para mim, viver as coisas que eu vivi nesse ambiente de flerte, de conquista,
eu estava num lugar de muita insegurança, muito. Eu estava confusa com relação ao meu poder mesmo, sabe? Ao que eu merecia. E estava, em muitos momentos, normal, né? Se sentindo sozinha, enfim. E aí, escrever a música foi um processo de ceder essa insegurança e deixar entrar esse poder que às vezes é confundido com ego, e tudo bem também, né? A gente se deixar levar de vez em quando isso significa, né, trazer essa autoestima, né? Tipo, em alguns momentos, às vezes a gente finge, né? Então, a gente finge até ser verdade. Então, escrever a música foi muito sobre transformar, assim, essa Gabriela, pessoa física, civil, insegura, jogando, flertando, nessa pessoa que é a cantora, que também faz parte de mim, tá lá em um pedacinho meu, e esse processo de criar a música me fez também assumir várias coisas para minha vida pessoal, né? Então, acho que esses processos estão muito interligados e é muito enriquecedor. E quando o ouvinte ele recebe a música, ele recebe já a persona, né? Então, ele não vê o sofrimento por trás, né? Tipo, a pessoa real ali, né? Então, é isso. Aquilo ali é uma parte de mim que eu tenho muito orgulho, gosto muito de ter isso, de sentir isso, mas é óbvio, ela vem carregada, né, de várias inseguranças, várias questões, até chegar ali, até estar mastigadinho. Pois é, e aí quando chega em forma de música, o que a gente nota não é necessariamente o sofrimento, mas é uma vibe muito boa que essa música traz, é uma mensagem positiva que ela traz. E aí eu queria perguntar para você também, como você entende a importância de você poder cantar a felicidade da mulher, sabe? A alegria de estar nesse lugar que você tá. Eu acho super mega importante, é uma honra, na real, porque eu, como ouvinte também, eu sinto muito isso, né? Admirando outras artistas. Então, eu acho que cada uma vai influenciando a outra, sabe? Tanto artistas quanto não artistas, ou, enfim, pessoas que precisam desse processo, precisam da música. A música é um bem, assim, que afeta todo mundo, né? Acho que não conheço uma pessoa que não se sente influenciada de alguma forma, né? Por uma música em algum momento da vida, né? Então, para mim, assim, eu estive nesse lugar, sabe? Para poder criar isso, foram inúmeras referências de mulheres que criaram antes de mim e me fizeram sentir daquela forma, sabe? Então, é como um desejo de dar esse retorno também, né? Também afetar e inspirar da forma que fui inspirada com a música. Sim, maravilha. Maravilha. E me conta uma coisa, Gabriela. Essa música, ela aponta para umas direções estéticas diferentes do trabalho que a gente já conhecia que você estava fazendo. Então, a gente nota ali uns temperos, né? De funk, de trap, de pagodão. Total. Como é que foi incorporar essas ideias, então, ao seu som? Olha, eu sou também muito apaixonada pelo meu trabalho prévio, assim, foi feito com muito, muito carinho e juntou muitas referências minhas, assim, que eu sempre tive, sempre ouvi. Mas essa música, Minha Voz, ela foi feita especialmente para o sentimento que eu sempre tive nos palcos, né? Não dentro do meu quarto, compondo, com uma banda orgânica, intimista. Foi para o sentimento que eu tenho e tive em todos os palcos grandes, palcos de carnaval, palcos que envolviam pessoas dançando em pé, sabe? Menos teatro e mais calor, suor. E eu sempre fui dessas músicas, eu sempre tive muito prazer de cantar essas músicas, fazer muitas versões. E eu pensei, cara, agora, depois de anos de pandemia, né? Eu quero lançar uma música para que 2022 abrace, já comece a abraçar essa nova identidade que envolve, com certeza, essa Gabriela dos palcos, que eu acho que estava faltando no meu trabalho, sabe? Então, o pagodão, o funk, o trap, tudo isso é de uma Gabriela que dança, que se empodera ali de uma outra forma, sabe? Do que no teatro e na música intimista e orgânica, sabe? É outro brilho, sabe? Sim, maravilhoso. E eu fico curioso para ouvir o seu ponto de vista de uma conversa que já apareceu aqui ao longo do podcast diversas vezes. É muito interessante como é uma palavra que às vezes gera sentimentos e respostas muito diferentes de artista para artista, né? Mas o que eu queria te propor é que você comentasse, então, o fator pop. Que significado você entende para o termo pop aplicado à sua música? Louco isso, né? O pop é muito louco, né? Porque a gente hoje... o pop, ele tá em muitas músicas como um dos gêneros, né? A gente antes conseguia enxergar muito bem o que era uma música pop
E hoje, não tanto, né? No formato, repetição, é o quê, sabe, que define, né, o pop. Para mim, é a capacidade da música de ser plural, sabe? E de se ater a diversas pessoas e diversos nichos, sabe? Quanto maiores situações e nichos que a música está abraçando, aí eu considero ela cada vez mais pop, sabe? Então, o que a gente está vivendo hoje é um pop com esse trap, muitas vezes o funk virou pop, né? Então, as linhas ficaram super embaralhadas, sabe? Não tem mais... as coisas estão definidas. E para mim, o pop se tornou, assim, uma coisa essencial do meu trabalho. O meu trabalho já era pop, apesar de que um pouco mais de nicho, né? Com um pouquinho mais de jazz, um pouquinho mais de elementos menos de grande público, né? Se a gente diz assim. E pegar esses elementos foi assumir essa bandeira pop, sabe? Eu acho que por muito tempo, algumas pessoas do meio artístico tinham essa dificuldade, sabe? De assumir essa bandeira, né? Que acho que também uma vontade de destaque, né? Um medo de ser mais algo efêmero, né? Algo corriqueiro, algo pouco planejado, pouco pensado, mais algo viral, sabe? E, na verdade, não é nada disso, né? O universo pop, ele é super mega planejado, super mega trabalhado. E a gente tem aí cantoras excelentes, sabe? No universo pop, que são muito referentes por Glória Groove, para mim, por exemplo. Né? Que tem vários elementos e carrega essa bandeira. Então, assim, assumir essa vontade, sabe? E admitir isso, era também um risco para mim, né? Era falar, poxa, eu quero fazer música pop, então eu quero um grande público, né? Enquanto você não está falando isso, não tem problema você não estar com um grande público, né? É uma sabotagenzinha, né? De leve. Mas quando você fala assim, não, eu quero trabalhar isso, eu quero músicas que atinjam muitas pessoas, eu quero música de repetição, eu quero música que fica na cabeça, eu quero música que tenha todos esses elementos da 4x4 e que seja o que a deusa quiser com isso, sabe? Aí eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou mirar, e todos esses elementos que estão sambando aí dentro do universo pop, eu vou carregá-los e vou estudá-los e vou colocá-los nas minhas músicas, porque é o que eu gosto de ouvir, gosto de tocar e gosto de criar também. E para falar de música que faz bem, nossa matéria de capa é com Castelo Branco, um cara que marcou o aniversário do Música Pra Ver também no ano passado, com um especial que fizemos com músicos que queremos ouvir por mais 10 anos. E o Castelo foi um deles, sendo comentado pelo grande produtor Dudu Marotti nesse especial. Mas bom, esse episódio sai praticamente junto de seu novo álbum, Nisca, o primeiro que ele lança depois daquela trilogia que teve Serviço, Sintoma e Sermão ao longo da última década. Eu bati esse papo com ele há alguns dias e ainda nem pude escutar o álbum. Então eu te convido a ouvir agora, a descobrir um pouco mais sobre a obra, à medida que eu também estava descobrindo conversando com o Castelo. Castelo, eu notei aqui, eu e Meio Mundo, né? Mas assim, os 2 singles que você lançou novos são parcerias. E eu, olhando para eles assim, pensei... É interessante, né? Comunica alguma coisa. Você, num tempo tão violento como esse que vivemos, você apresentar músicas ao lado de amigos, não é? Bom, eu antes desse momento chegar, esse novo momento chegar, eu pensei, vamos fazer parceria, né? Até porque meu último disco não tem nenhuma, né? Eu resolvi me fechar, era o último disco da trilogia, eu queria fazer ele bem... numa onda sozinho mesmo, né? Bem eu e as minhas letras, as minhas coisas. E aí eu falei, não, agora eu vou resgatar de novo as parcerias e tudo. E quem serão essas pessoas? Eu pensei, ninguém melhor do que os meus amigos, né? Até porque tem uma música no disco que fala disso, né? Que é uma música em homenagem aos meus amigos. Então, aí eu comecei já assim, já pensando neles. E Me Namora e Criançada são 2 músicas que elas têm características sonoras um tanto diferentes, assim, né? Eu colocaria cada uma numa playlist diferente, por exemplo, né? Uhum. Isso eu achei... Conta. Desculpa, André, te interrompi. Não, eu ia perguntar, isso comunica também um espectro sonoro que você quer transitar agora? Isso comunica, isso na verdade comunica bastante, porque primeiro comunica uma coisa que eu sempre fiz questão de dizer, que é
eu gosto de transitar no som, né? Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas também que acompanham o meu trabalho sabem que são sempre discos que têm sonoridades um pouco diferentes, né? E aí tem o eletrônico também, que agora é um projeto novo que eu faço, enfim. E aí eu fiz questão de os 2 singles ser muito com esses cálculos mais, né, nessa onda mais pop, que é com o Tomás produzindo, com a Duda cantando, que trazendo esse universo, que é um universo que está dentro da minha vida, porque são os meus amigos, são os meus melhores amigos, entende? Tipo, eu cresci com eles, não é um universo distante. Algumas pessoas, às vezes, acham que o pop, e quem faz o pop, nunca fizeram parte de um outro diálogo sonoro. Isso é um erro gravíssimo. Verdade. Eu até vi uma entrevista da Luísa Sons outro dia falando: eu sou do rock, eu gosto de rock, eu vim do rock. Então é muito comum, assim, que a gente esquece, a gente vê aquela imagem que a pessoa está construindo naquele momento e fala: não, a pessoa é aquele negócio, né? Como a gente gosta de fazer. Normalmente não, mas às vezes a pessoa transitou, veio de muitos universos. Então eu amo isso, eu adoro isso. Né, essa variedade, essa coisa de você né, tá sempre transitando, tá sempre descobrindo, vivendo coisas diferentes, né? Então o diferente é o novo, né, para você. Às vezes pode não ser para o outro, já viveu aquilo, mas vai ser novo para você viver aquilo e tal. Então a Duda cresceu comigo na música desde do independente, do rock, não sei o que, o Tomás cresceu comigo nisso também. Então, são amigos. E aí, fazer uma coisa muito pop, que agora é o universo que a Duda tem entrado, tem feito as coisas dela, e aí comunicar que aquilo dali também, de alguma certa forma, me agrada, me interessa. Sim. Eu estar ali também naquele lugar. E também depois com o Rubel, que é um universo mais voz e violão, que é uma coisa mais, né, mais delicada, mais sutil, né, até a letra também, enfim, o que eu estou passando. E esses 2 negócios virem antes de um disco que, quando ele vier, aí vai ser muito louco, porque também ele tem uma outra pegada também de leitura, assim, né? As 3 primeiras músicas que geralmente sintetizam o disco, elas são uma outra onda, assim, sabe? Então eu quis fazer isso mesmo. Entendi. E olha só, esse disco então é o primeiro após uma trilogia, né, que teve Serviço, Sintoma e Sermão. Sintoma e o Sermão. Isso. E aí, qual é a vibe que você faz desse disco, assim? É um novo começo pra você? Exato. Eu sinto que, assim, ele agora tem mais elementos eletrônicos, que é um lugar que eu tenho ido bastante agora, explorado, né, música eletrônica, mas ao mesmo tempo ainda é canção, ainda tem, assim, tem tudo que tem os 3, tudo que eu aprendi de melhor nos 3 eu tentei colocar nesse, né, que é como se fosse né, de um aprendizado. Voltei a produzir, né, porque eu tinha parado no Sermão, eu passei para o Rubens de Souza produzir e tal, foi uma experiência linda, maravilhosa, ele inclusive continuou dirigindo o show, mas aí eu parei para produzir o disco porque senti que tinha que ser assim, esse recomeço. Eu acho que é esse recomeço, né? Só que assim, o diálogo, né, o que eu estou tentando dizer, ele só vai indo, né? Ele é uma coisa que desde a trilogia ele foi indo. A trilogia, ela é uma trilogia porque também ela não foi feita sozinho, assim. Eu fiz ela com Cascudo, né? Que é um meu irmão, que é um cara que eu trabalho muito, componho com ele, Lou Caldeira, né? Que é o Cascudo. E ele é um cara que concebeu essa trilogia comigo. Então, como agora é um momento onde eu estou em São Paulo, mais sozinho, fazendo as coisas mais sozinho, o conceito agora é mais só meu. Então, foi como se realmente eu estivesse recomeçando sozinho, né? Agora, sozinho, entre aspas, ainda continuo com os meus amigos, mas agora tomando mais as rédeas desse lugar, sabe? E é isso. O nome do disco, ele traz isso, porque é Niska, né? Niska é o meu nome espiritual, o nome que me deram quando eu tinha 7 anos de idade. As coisas estão linkadas, né? Elas sempre estão linkadas, mas acho que artisticamente eu precisei virar a página, né? Digamos assim, ele é uma virada de página, né? Mesmo. Total. Eu fico pensando nisso, né? Que uma coisa seria você encerrar a trilogia e dar-se por satisfeito e começar agora, então, alguma coisa apenas, enfim, em uma outra esfera, mas como você falou, você incorpora os elementos
que firmaram o Castelo Branco que a gente conhece, né? Que construíram o Isso. Castelo Branco que a gente conhece em novas músicas, né? Porque eu sinto que também ainda existe um processo interno para dar um pulo maior, assim, digamos assim, né? Eu ainda preciso me experimentar mais ainda para virar um livro diferente, assim, digamos assim. Entendi. Né? Acho que eu tive que entender isso também, assim, o quanto dessa página eu ia virar e o quanto eu ia resgatar de coisas que eu já vivi, né? Então eu sinto que também é um processo do mundo ir entendendo o que está sendo, o que eu tô propondo e o que eu tô dizendo, eu ir entendendo o movimento das pessoas e o movimento do mundo, porque, enfim, né, a gente está esse ano falando de coisas mais, por exemplo, a COP26, que é a reunião que a ONU está fazendo, né, que está rolando lá em Glasgow, que a galera tá e tudo. Esse ano a gente está falando disso, ano passado a gente não falava disso, ano retrasado a gente não falava disso, nos outros anos a gente não falava disso, a gente está falando disso esse ano. Então são coisas muito... são assuntos muito recentes, então eu também preciso esperar o tempo, né, esperar o tempo das pessoas, assim, o tempo do mundo, e o meu também, de entendendo e amadurecendo o que é isso, tudo. Então, né? A minha interpretação ouvindo isso, né, é que você dialoga num primeiro momento com o mundo que está acontecendo ao seu redor, mas no segundo momento você dialoga com o produto desse mundo ao seu redor dentro de você, né? Isso, exatamente. Exatamente. E olha só, eu falei agora há pouco no Castelo Branco que a gente conhece, e eu queria ler para você o que o Dudu Marotti, há exatamente 1 ano, falou de você no Música Pra Ver. Ele falou assim: o trabalho dele é um bordado que me traz paz, respiração e positividade. Super sensível e me causa vontade de continuar a cada dia. Sinto total que isso chega às pessoas que ouvem as faixas do Castelo. Eu assino embaixo, concordo com o Dudu Marotti. Quem sou eu para discordar de Dudu Marotti? Começa por aí. Dudu é incrível. Incrível, concordo. Mas eu queria perguntar para você sobre essa percepção que as pessoas costumam fazer das suas músicas, né? Esses comentários de paz, respiração e positividade. E como ao longo da trilogia, ao longo da tua carreira no geral, você entendeu a sua música tendo esse, não sei se é essa palavra, mas esse papel. Olha, André, o olhar que eu tenho quando eu coloco esses sentimentos nas músicas é engraçado, vai parecer contraditório, mas é uma frieza. A frieza que eu tenho de enxergar os sentimentos e o comportamento e essa leitura que eu faço nas músicas, falando das músicas mais sutis, as músicas que trazem isso, né? Porque eu tenho músicas de relação também, mas eu acho que a gente está falando das músicas que passam isso, né? No som e na palavra. Não muito só no som, porque eu acho na palavra, porque às vezes a palavra são sínteses singelas, não são rebuscadas, mas o som vem junto com aquilo e acrescenta naquilo e dá essa sensação. Essa sensação, ela vem de um lugar meu, de um ponto de vista meu, de tentar permanecer, como que eu posso dizer? A palavra não é frio, mas a palavra é sem surpresa, não me surpreendendo, não me surpreendendo. Quando você não se surpreende, é porque você está buscando tentar entender todos os pontos daquela questão, para que ela não te surpreenda, certo? Quando você se surpreende, é porque você não esperava por aquilo, certo? Você de fato não esperava. Se você traz a uma percepção de que você está esperando por aquilo, que é como se aquilo passa uma certa confiança, e eu acho que esse é o sentimento de paz. É um sentimento de que aquilo é aquilo. Aquilo é aquilo. Aquilo não tem como não ser aquilo, digamos assim. E que aquilo tem um tempo para se tornar uma outra coisa, se aquilo tiver que se tornar uma outra coisa. É porque isso que a gente está falando é uma coisa muito subjetiva, né? Eu estou tentando trazer um sentimento de um subjetivo das pessoas. E eu sou assim, geralmente, na minha vida. Eu tô o tempo todo buscando não me surpreender. Mas isso é uma coisa de você, né? Pode se confundir um pouco com uma soberba, achar que você é inteligente. Não, eu me mantenho aberto
para deixar a pessoa, para saber que a pessoa ou a situação pode ser qualquer coisa. Porque se eu achar que aquilo não pode ser qualquer coisa, se eu achar que aquilo tem que ser alguma coisa, eu vou me surpreender com aquilo quando aquilo não for aquilo, entende? É abertura mesmo, né? É uma abertura, exatamente, é essa abertura. E eu acho que essa abertura tá na minha música, essa é a assinatura da minha música, né? Porque eu sou muito assim. Se tem uma coisa que eu mais sou, é isso, assim, de todas as outras coisas. Então, eu permito me colocar nesse lugar para que as coisas soem nesse lugar que eu faço, que eu crio e tudo, né? Então, acho que as pessoas sentem isso quando elas ouvem, né, a música. Não quando elas me veem. Talvez quando elas me conhecem. Quando elas me conhecem, sim, pessoalmente. Isso é um choque até. Porque às vezes a pessoa fala, nossa... E aí eu sempre falo isso, eu faço questão de conhecer as pessoas que gostam de mim. Depois do show, eu sempre recebo todo mundo, eu quero receber todo mundo que fica para me falar comigo, eu falo. E as pessoas falam, nossa, por que você faz isso? Eu falo, eu sou muito mais interessante pessoalmente. Muito mais. Porque você vai conseguir sentir exatamente o que você sente na música, porque no Instagram você não vai sentir. No Instagram eu tô vendendo um monte de coisa ali, um monte de cálculo, um monte de parada. E eu não quero que as pessoas achem que eu sou aquilo. Eu acho que aquilo dali é um jogo, e eu tô nesse jogo, e eu não reclamo de estar nesse jogo, porque é isso, aquilo ali é um game, todo mundo tá ali, e aí a gente tá se esforçando para ganhar dinheiro, porque a gente precisa ganhar dinheiro, então a gente quer que cheguem mais pessoas, e são várias coisas. Agora, quando a pessoa me conhece, é totalmente aquilo que ela tá ouvindo, não, né, o sentir, que ela vai sentir, porque eu sou aquilo ali mesmo. Então, eu sou muito mais interessante pessoalmente, e eu falo isso para as pessoas, né? Do que no Instagram. No Instagram eu não sou tão. Então, eu acho que é isso, acho que é esse sentimento que rola desse lugar aí. Que interessante. E eu arrisco a afirmar, assim, né, que essa abertura que você tem, então, pro imprevisível, pro surpreendente, enfim, né? Ou não, eu falei errado porque não fez o que quis dizer. Vou falar não, de mas é isso mesmo. Então mas, tá bom. Olha, André, pro surpreendente, porque quando você tá... Olha que doido. Quando você tá aberto ao surpreendente, você não se surpreende. Sim. É exatamente isso. Sim. Porque você está aberto ao surpreendente. Entende? E não é que você não se surpreenda porque você acha chato, boring, qualquer coisa. Não, é porque você tá aberto. É porque você se permite que a outra coisa se transforme ou venha da coisa do jeito que for, sabe? Gostei disso, é isso. É aquele espere o inesperado, né? Mas assim, eu arrisco afirmar que essa abertura que você tem, nem todo mundo tem. Então, como que é pra você quando as pessoas vão te conhecer e você tá se colocando ali como alguém mais interessante que as suas músicas, mais interessante do que... porque você é gente, porque você é verdadeiro, né? Porque você é a subjetividade, a objetividade... Porque eu trago isso em mim, eu faço questão de trazer. Sim. Não é que é uma coisa que eu quero só dizer, ou que... Não, eu faço questão discurso, de trazer. Né? E o personagem, por exemplo, o personagem que eu construo, porque é uma construção de personagem, isso é inegável em qualquer contexto desse lugar, ele é vivido. Eu quero viver esse personagem. Eu não quero só construir ele para não vivê-lo. E eu acho ele um puta personagem. Eu quero ser esse personagem. Então, tipo, quando eu quero ser esse personagem, quando eu trago isso para mim, e eu não quero ser ele desde 2013, do serviço. Eu quero ser ele desde 1987, talvez, com 8, 9, com 4 anos de idade, com 5, talvez com 5 ou 6 aí, eu já queria ser esse personagem. Tanto que eu escrevi uma carta pro Trigueirinho, o Nisca, que é o meu nome espiritual, ele foi uma carta que eu escrevi com 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, que é a minha cara do sintoma, né? Aquela carinha do sintoma. Eu escrevi uma carta para ele com a ajuda das minhas mães, porque eu peguei o livro dele, eu fiquei fissurado pelo livro dele, que chama Nisca Alcati, Uma Mensagem para os Tempos de Emergência. É o nome do livro do Trigueirinho, que foi lançado na década de 70, 80. E esse livro, ele fala sobre coisas que a gente está vivendo agora, planetária. E quando eu tinha 7 anos, eu escrevi uma carta para ele falando desse livro, falando que... Eu fico até arrepiado, porque eu lembro da mesinha, eu lembro da varanda, de eu escrevendo essa carta e falando, Trigueirinho... No monastério a gente muda de nome, né? Isso a gente já conversou algumas vezes.
mas eu sempre falo também, mas é que as pessoas esquecem, ou a galera tem gente nova e tal, mas eu sempre vou dizer que lá a gente sempre muda de nome dependendo do momento que a gente vai vivendo, para que o nome novo traga coisas novas. É uma experiência de vida, né? E as minhas mães mudaram muitas vezes de nome, enfim. E aí eu só mudei uma vez, eu era o Lucas, enfim, com 7 anos de idade. E quando eu mandei essa carta para ele, eu mandei pedindo para o meu nome para se chamar Nisca, para eu me chamar Nisca Alcati, né? Digamos assim, que é o nome todo. Que não sei por quê, velho, 7 anos de idade, não sei por quê, eu fissurei com o livro, aquela coisa. E ele me escreveu de volta, falando, então, que seja Nisca. Vamos colocar Nisca, sim, um beijo, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu escrevi para ele, eu pedi para ser esse personagem, se eu for pensar nesse lugar. Eu já estava, né, inconscientemente querendo existir nesse lugar. E aí foi indo, e com R Sigma, e com que foi uma outra onda, mas sempre foi essa onda. Eu sempre quis viver o personagem que eu quis ser e que eu quero ser, e essa coisa toda. Eu não tenho medo disso, eu não temo que as pessoas me conheçam os meus experimentos também. Nossa, mas o quanto disso é o Lucas, e o quanto disso é o Nisca, e o quanto disso não, porque essa pira, ela é vivida, André. Ela é chorada de madrugada, ela é perturbada com as pessoas que estão à minha volta, que eu perturbo, que eu falo, que eu sinto. Então, tipo, e isso, quando eu sinto, quando se expõe, quando é verdadeiro e honesto, não tem perigo, sabe? O perigo é vir pessoas mal intencionadas, porque elas vão ver lugares mais abertos, porque você está abrindo e elas vêm. Mas aí, com o tempo, você vai... Isso já aconteceu muito, de eu encontrar pessoas assim. E aí esse é o revés, assim, né? Você às vezes vai sofrer nesse lugar, mas vale muito mais a pena a glória disso, sabe? A glória disso, ela é muito mais ouro do que o revés, do que as dores que... né? Sim. Digamos assim. E que bonito, né, você passar pela trilogia, então, que vai, no fim das contas, construir, formar cada vez mais quem você é. E uma coisa, André, a trilogia Castelo Branco, né? Digamos assim, ela vem Castelo Branco. Esse disco é Castelo Branco também, mas ele vem com um Nisca muito forte, o nome é Nisca do disco. Então eu já estou trazendo isso, né? Coisa que eu queria ter trazido antes, mas que eu também não estava tão maduro, estava num processo de vinda, e aí agora vem o Nisca. Daí pode vir para ir para muitos lugares, né? Digamos assim, mas é um primeiro momento de trazer isso de novo, de trazer isso agora pela primeira vez, na verdade, né? Sim. Bom, mensagem para um tempo de emergência. Quais são os maiores desafios para você de trazer uma mensagem positiva na sua música? Isso não é nada difícil para mim, André, porque eu sou muito otimista. Sei. Eu sou zero pessimista, sabe? Então, eu gosto de ver o problema, eu sou crítico, eu gosto de ser crítico analítico, gosto, mas eu também sou muito... eu sou um otimista, mas eu não sou good vibe, entende? Eu sou papo reto. Eu sou papo reto. Eu sou otimista papo reto. Então, por exemplo, quando eu estou ajudando um amigo, quando alguém vem, eu faço questão de mostrar os problemas, de entrar numa com os problemas, de ressaltar as coisas todas, mas eu também aposto no perdão. Eu aposto na alegria, eu aposto nos seres que não matam, eu aposto, porque é isso, tem uma música no disco que chama Pode Apostar, e ela é isso, aposto no perdão, nos seres que não matam. A nossa oração não serve para pedir, mas serve, que é outra coisa que eu acho que a gente fica muito preso nessa coisa de achar que quando a gente está orando, ou quando a gente está nessa conexão, a oração, seja qual for a oração, qualquer religião que seja que é uma coisa de pedir, né? Parece que a gente tem que pedir, parece que pedir, esquece que é um exercício, que é uma ferramenta, que a oração, que é o sentimento da oração é uma ferramenta. Então, assim, são coisas que... É isso, né, André? Passito a passito, porque... são pensamentos que para algumas pessoas já são antigos, mas é muito novo, né? Para isso ser uma consciência, né, planetária. Por isso que também tem todo né, as pessoas estão brigando lá para tentar não queimar árvore aqui, né? Tentar não queimar terra aqui, tentar ter parcimônia com as coisas. Então, tipo,
Se a gente está fazendo isso, é só a gente fazer a leitura, é muito demorado o processo, né? É muito demorado, porque por mais que a gente, às vezes, meia parcela disso entenda, agora a gente viver, a gente é outra coisa, porque, né? E aí, a gente entendeu, beleza, como que a gente muda? A gente não tem nem poder para mudar tanto as coisas assim, né? Quem tem o poder mesmo tá numa outra onda, né? Tá numa onda difícil de se chocar com isso, né? Então, é foda, né? O processo da humanidade é passito, né? Não tem jeito. É verdade. Mas olha só, se nesse processo de comunicar o positivo não há dores, certamente há delícias. E eu queria ouvir para você o que fala mais alto em termos de dádiva em poder comunicar isso. É porque me faz o sentimento da justiça, sabe, André? Porque precisa ser justo. Não faz sentido que não seja justo. E aí, é muito injusto, né? A gente injustiçou muitas pessoas, muita terra, muito planeta. E aí não faz sentido para mim que fique assim, que fique por isso mesmo. Então eu preciso fazer do meu jeito, o jeito que eu posso, né? Porque eu também não posso sair, sabe? Não é que eu não possa, eu até poderia, mas esse não sou eu, né? Não tem a ver comigo, não acho que é dessa forma que eu vou fazer. Mas eu vou fazer do jeito que eu posso, né? É engraçado, uma pessoa uma vez entrou numa comigo assim, mas essa culpa, falando de culpa, assim, né? As pessoas pegam muito nesse lugar quando a gente fala de, sei lá, vai falar, por exemplo, minha mãe é monja, cristã e tudo, e às vezes quando eu falo alguma coisa sobre ela, por mais que ela seja isso tudo, ela é uma pessoa muito lúcida, me dá muitos papos lúcidos, muito papo reto, assim, demais e lúcido demais. Então, só que aí às vezes algumas pessoas vêm com essa coisa, a culpa cristã, não quero me desculpa, e aí vem com o assunto da culpa, e aí entrou numa comigo, e aí eu fiquei pensando assim, velho, pensando sobre isso realmente, se você não se sentir culpado ou culpada pelo que está acontecendo, de alguma forma, que você vai se sentir, você vai estar sentindo o quê? Porque assim, porque não é que você pode, se você sentir culpa, você não vai morrer na culpa, não é isso, não é se matar de culpa, não é isso. Mas ser honesto ou honesta de que, velho, que a gente é culpado, porque a gente tá aqui todo mundo junto, entendeu? Tipo assim, e junto, mas sendo diferente, né? E a história da humanidade é uma história de muita merda, sabe? Muito caco. E aí a gente não sente culpa disso, do que a gente entende, por nada, zero. O que tu vai fazer? Sabe? Como é que tu vai planejar os seus próximos passos? Vai ser só baseado, né, no que você, né, que tá tudo bem, que é o famoso good vibe, e aí, né, a gente entra num monte de coisa dentro desse lugar aí, e vou amarrar com o fato de me conhecerem. Às vezes a minha música, ela soa esse lugar, porque ela é otimista, né? Então, tipo assim, e porque tem todos os símbolos disso, por exemplo, menino tocando violão, voz doce, porque a minha voz, ela não é uma voz agressivona, nem sempre, às vezes mas na maioria das vezes não, como eu gosto, como eu me sinto confortável de colocar, ela é mais suave, né? Então entro nesse lugar do menino suave, não sei o que lá, papapá, e parece que eu sou um menino good vibes, sacou? Parece que eu tô dentro desse lugar. Eu ouço muito isso. Sendo que aí é que tá, não é menor problema de ser, porque eu acho que é uma outra besteira essa. A gente gosta de ficar criticando os nossos, né? Os nossos aliados, ao invés de criticar quem tem que realmente criticar, né? Verdade. A gente adora fazer isso. Então vem, papo Novo Mundo. Porra, aí eu comecei a pensar assim, no início do Covid, caralho, Novo Mundo. Porra, é isso aí, galera. Por mais que os assuntos não sejam novos, né? Eu ouço isso desde criança, mas, porra, que bom que deram uma tag. Então vamos lá, Novo Mundo. Aí já começa a vir um monte de Instagram, um monte de gente debochando, sabe? Novo Mundo, gente não sei o que lá. Então, velho, se vocês querem criticar as pessoas que estão querendo ver de um jeito bonito as coisas, querendo trazer coisas boas, o que vocês estão fazendo, entendeu? Tipo assim, né? Por que vocês estão derrubando os seus aliados? Vocês estão derrubando os seus aliados. Então é muito burro também, entende? A gente também tem uma coisa muito burra por inveja ou por
medo de coisa diferente, medo de coisa que não, né, sei lá. Então, é muito louco isso, né? Vou sair pontuando algumas coisas, André, mas... Adorei. Me perdendo. Eu adorei. Por isso que, eu vou amarrar. Por isso que eu faço questão de me apresentar, de que me conheçam. Porque daí eu consigo falar sobre essas coisas. E a pessoa fala, vai falar o quê? Entendeu? Pode crer, no final das contas. Porque, né, é só a gente ter um pouco de raciocínio dentro disso, né, dentro dessas questões todas, e não ser só instintivo, porque é muito instintivo essas coisas. É uma coisa meio, né, de grupos, né? A gente se vem num grupo e aí o outro grupo, e aí você não pode, né? Por que a bissexualidade ela é um tema meio polêmico? Porque ela parece estar em dois grupos que se pegam, que se batem, digamos assim. Que é uma puta de uma idiotice, sacou? É uma besteira isso. Só que a galera entra nessa, porque é instintivo, é um bagulho animal. Então, se você tá no seu grupo e aí tem um outro grupo, o outro grupo é o outro grupo. Não tem como ser alguém que tá dentro dos dois grupos. Que porra é essa? Você fica naquela meio assim. Aí vem um bissexual e se sente completamente deslocado dentro de um grupo e dentro de outro, sacou? E aí fica naquela coisa meio esquisita. Então, isso é só uma coisa para dizer que isso a gente faz com tudo, né? Não só com... E aí vem um bagulho, a gente, né, já quer... É uma besteira isso, nossa senhora. Mas alguém aí tem que dizer, né? Tem que dizer, né, André? Tem que dizer. E termina aqui esse episódio que marca, então, o primeiro ano do podcast Música Pra Ver. Te convido mais uma vez a acessar a página deste episódio lá na aba podcast do musicapraver.com para conhecer mais os trabalhos que foram mencionados aqui no podcast. Participaram deste episódio William Nunes, Carolina Reis, Matheus Kerr, Isabela Guiducci, Rafaela Valverde, Vitor Henrique Guimarães, Lili Buarque, Guilherme Gurgel e Thaís Ferreira. A trilha sonora é do Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.